Você está no final do curso e tem um trabalho de conclusão para poder entregar e encerrar a sua graduação, e você está com dificuldade em encontrar o tema do trabalho, pois nesta aula você vai aprender o passo a passo de como encontrar o tema para o seu trabalho. Então acompanhe, vamos lá! Olá, quem fala com vocês é o professor Roberto Penha e vamos hoje aprender então como escolher um tema para um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Vamos lá! Bem, para escolher um tema para o trabalho de TCC, é importante entender que existem inúmeras possibilidades em virtude de tudo que você estudou ao longo do curso de sua graduação. Contudo, temos que entender que existe um passo a passo, um caminho para que você possa minimizar os riscos de você ter contratempo e ter alguma dificuldade maior do que aquela que já é inerente a um trabalho de conclusão de curso. Então, vamos lá. Qual deve ser o começo? Este é um ponto muito importante a considerar em relação à escolha de um tema. O primeiro ponto que você deve considerar é o que você gosta. Do que você estudou durante toda a sua graduação, o que você entendeu que era importante e relevante para a sua vida, para o seu meio profissional. Se você entende que tem elementos, conteúdos que você tem uma afinidade, que você gosta, esse já é um ponto inicial muito importante. Não basta apenas você gostar do conteúdo, mas é importante você também ter um certo conhecimento sobre essa área. A partir desses elementos, você tendo respostas positivas para isso, você vai para o próximo passo. Logo em seguida, você parte para o terceiro item, que é pesquisar o que os artigos acadêmicos, os trabalhos anteriores, dizem a respeito. Contudo, você vai chegar a uma seguinte conclusão: como vou ter acesso a bons materiais? Como vou ter acesso a esses conteúdos? Aonde pesquisar? Qual o local que eu posso ter acesso ao material com relevância? Bem, então vamos descobrir isso hoje. Temos algumas alternativas. A mais comum, e eu acredito que também seja mais fácil para quem está iniciando, inclusive para pesquisadores com mais experiência, é utilizar-se do Google Acadêmico. Estou aqui na plataforma do Google Acadêmico. Aqui, então, temos que entender alguma temática que você teria interesse de pesquisar. Em virtude da minha experiência e da minha formação acadêmica, que é em contabilidade, irei trabalhar com uma exemplificação na minha área de conteúdo, na minha área de interesse. Existem diversos temas. Existe conteúdo de área fiscal, tributária, existe conteúdo de caráter financeiro, estudo de finanças, tem conteúdo também de caráter societário, inclusive leva o nome desse canal, Contabilidade Societária. Então, em virtude de todas essas possibilidades de conteúdo e de áreas de interesse, mesmo que você não seja da área, você tem que compreender que dentro desses nichos existem inúmeras possibilidades. Vamos então considerar que dentro da área de finanças, que é uma área que eu também tenho muito interesse, exista algum material envolvendo criptomoedas. Isso mesmo, criptomoedas. Algo que talvez seja muito comum para o seu dia a dia, algo que você tem ouvido falar, inclusive, em jornais de grande circulação, aquilo que talvez o seu vizinho comentou com você. Bem, o que é que isso influencia? Existe uma teoria dentro da área de finanças que fala que você pode montar uma cesta, um portfólio que exista vários ativos. E esses ativos, eles vão representar, vão ter um peso dentro dessa cesta, buscando o objetivo de ter o maior resultado, o melhor retorno possível, com o menor risco. Então, ao invés de fazer uma aposta em um determinado ativo, em um determinado investimento e ter o risco de ter grandes chances de lucro ou grandes chances de prejuízo, eu diversifico. Isso é uma teoria muito antiga. Década de 50, 60, o pessoal discutia sobre isso. Então, tendo esse conhecimento, que é um conhecimento prévio que vi durante o curso, eu tive a ideia de pesquisar, será que criptomoedas, um assunto muito novo, um assunto, digamos, do nosso contexto atual, será que não seria interessante pesquisar um trabalho que envolva colocar criptomoedas em uma cesta de ativos, montar um portfólio como uma alternativa de investimento? Foi essa a ideia inicial.
Então, fiz a pesquisa levando em conta esses elementos. E aqui vamos ver isso na tela. Vamos pesquisar então, levando em conta esse tipo de investimento. E aqui verificamos alguns trabalhos que possam ter tratado dessa temática. Encontramos um trabalho aqui, Introdução às criptomoedas, uma análise de possíveis impactos na economia, investimentos e contabilidade, Bitcoin, a tributação de investimentos em criptomoedas. Então, verificamos uma série de trabalhos que tratam sobre essa temática. Eu verifico, inclusive, se existe algum trabalho que já pesquisou a minha ideia inicial. Eu fiz a divisão do nicho que eu queria atuar, que era setor de finanças, dentro de contabilidade, tinha um conhecimento prévio, teoria do portfólio e tive uma ideia de contextualizar com os nossos dias. Então, fui verificar conteúdos envolvendo investimento e criptomoedas. Fiz um levantamento, pego 10, 15, 20 artigos, isso é muito relativo, depende da área em que você está pesquisando, do nível de, vamos dizer, relevância e atualidade do tema. Temas mais atuais tendem a ter uma menor quantidade de artigos, isso é absolutamente normal. Inclusive, criptomoedas é um assunto que tem pouco conteúdo em língua portuguesa. E aí fica uma dica. Se você tem facilidade na língua inglesa ou se você consegue mecanismos de tradução de artigos, inclusive em língua estrangeira, pesquise em língua estrangeira a depender da sua área. Na área de contabilidade, em específico, os conteúdos mais importantes e mais relevantes estão em língua inglesa. É importante que eu venha pesquisar e considerar contabilidade em periódicos que tenham conteúdo publicado em inglês. Então, fiz um levantamento, que não é o caso de apresentar aqui, pesquisando elementos com termos em inglês. E aí fiz a pesquisa em língua inglesa, procurando artigos que comentassem e tratassem desse tema envolvendo criptomoedas e teoria do portfólio. Então, encontrei algumas pesquisas que tratavam de forma, vamos dizer, semelhante ou envolvendo elementos da ideia que eu já tive. Então, entro nesses artigos e tento verificar qual deles pode, porventura, ter alguma informação ou que possa me subsidiar para a execução do meu artigo. Temos que ter o cuidado de não querer inventar a roda, não querer fazer algo extremamente inovador. Estamos fazendo um trabalho de conclusão de curso em nível de graduação, não é um trabalho de nível de doutorado, a qual precisa ter sim uma novidade, uma relevância bem maior. Então, para TCC, não há necessidade de você querer descobrir a roda. Verifico artigos como esse, vou acessando. Alguns desses materiais eles estão disponíveis via Google Acadêmico, alguns momentos não. Nesse momento em que você não tem acesso, você tem que procurar alguma plataforma que possa oferecer suporte para isso. Aí utilizamos o Periódicos CAPES. É uma ótima plataforma para acesso a conteúdos que você, porventura, pode não ter acesso via Google Acadêmico ou outras plataformas. Contudo, quando entra aqui no Periódicos CAPES, é mencionado que eu estou tendo um acesso gratuito ao portal. Então, isso vai me dar uma limitação de quantidade e periódicos e repositórios de artigos aqui depositados no Periódicos CAPES. Então, uma alternativa para quem trabalha ou é vinculado estudante em instituições federais é o uso da plataforma Café, o Acesso Café. O Acesso Café permite que estudantes vinculados às instituições, no meu caso, o UFRN, possa acessar de forma remota, sem necessidade de estar presente na sua instituição, ou seja, sem estar no acesso da rede da sua universidade. Então, eu vou acessar aqui, simplesmente vai pedir o meu usuário e senha que eu uso na minha plataforma de acesso. Bem, após logar e já tendo acesso a Periódicos CAPES dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lembrando que eu não estou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte neste momento, estou na minha casa, contudo, esse acesso remoto me possibilita como se estivesse. Então, quem está vendo esse material, vendo este vídeo e tem acesso, é aluno de universidades federais, institutos federais, vai ter acesso a essa plataforma. Então, você acessando dessa forma terá um conteúdo de melhor profundidade e melhor qualidade, pois o acesso aqui é pago, no caso, o governo federal, no MEC,
paga para ter acesso a esses repositórios, a esses materiais, e é uma ótima fonte de você ter acesso. Então, da forma que eu pesquisei no primeiro momento sobre teoria do portfólio e criptomoedas, eu posso fazer o mesmo tipo de pesquisa aqui. Contudo, o interessante é que ao fazer esse tipo de pesquisa, faça-se utilizando truncagem. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre o que é isso, você pode comentar aí neste vídeo para saber se vale a pena, se tem interesse de uma grande quantidade de pessoas, para que eu possa explicar o que é a truncagem. Em resumo, vai facilitar o processo de identificação, de mineração, vamos dizer assim, de artigos. Pesquisar de forma mais inteligente os artigos. Colocando aqui então a truncagem e colocando os termos que tenho interesse, então utilizando da truncagem e colocando as duas teorias que pretendo utilizar no meu trabalho, ou os dois elementos que pretendo, no caso, teoria do portfólio, uma teoria muito conhecida na minha área, mas aí você pode pensar no que é comum na sua área, e estou colocando aqui o termo complementar, algo que eu estou fazendo ligação com o conhecimento ou a visão crítica que tenho adquirido ao longo do curso. Portanto, utilizando-se da truncagem, eu vou fazer a pesquisa levando em conta criptomoedas e portfólio. Só que estou pesquisando em inglês, pois eu quero fazer uma pesquisa envolvendo o maior número de artigos possíveis. Se você não domina o idioma ou não tem interesse de pesquisar, a depender da área, você pode simplesmente fazer o mesmo tipo de pesquisa com os termos em português. E aí, vou fazer a pesquisa de forma bem geral, mas com a truncagem. Perceba que eu estou forçando a pesquisar esses dois termos em conjunto, portfólio e criptomoedas, e perceba que logo no primeiro artigo já aparece desse jeito. E olha que me apareceu 94 artigos, levando em conta esse meu critério de pesquisa. Vamos levar em conta que pretendo fazer uma pesquisa sem a truncagem, simplesmente procurando esses termos sem fazer esse tipo de critério. Olha que eu tinha 94 artigos. Vamos fazer uma pesquisa que talvez muitos leigos iriam fazer sem saber da técnica da truncagem na pesquisa. Vamos ver quantos artigos vai retornar. Tínhamos 94 artigos. Agora temos 430. Perceba que para fazer a mineração, a escolha ou separar aquilo que pode ser um bom artigo e aquilo que pode não ser um bom artigo, vai me dar muito mais trabalho. Isso eu estou apresentando uma das formas de pesquisa, que é via artigo científico. Temos também outras possibilidades, que são os livros acadêmicos. Só que temos que ter um certo cuidado a depender do nosso interesse de pesquisa, pois os livros acadêmicos, a bibliografia convencional, ela tem um certo tempo que foi publicada, mesmo que o livro seja, digamos, recente, 2020, ele foi publicado provavelmente, ou foi elaborado, na verdade, provavelmente em 2019, fora o tempo de editoração e preparo do manuscrito para poder, de fato, ser publicado. Então, temos que ter um cuidado que, a depender da relevância e da atualidade do tema, pegando livros como referências para poder extrair ideias, eu posso ter alguma limitação. Então, os artigos científicos tendem a ter um fluxo um pouco mais rápido para poder dar a concepção da ideia, elaboração e publicação. Então, esse é um bom caminho para que você possa extrair temas. Uma forma também de você ter o cuidado e o critério é, da mesma forma que eu fiz no periódico CAPES, eu fazia a pesquisa no Google Acadêmico com os termos em inglês. O que foi feito? Só que eu percebo que alguns artigos têm bem mais citação do que outros. E isso o próprio Google aqui indica. Esse indicador numérico de citações ele não é preciso, porque tem alguns tipos de matérias que podem ter sido citados e não foram referenciados ou não foi feita a indexação adequada no Google. Contudo, temos uma boa referência. Tem um artigo aqui com 26 citações, outro com 164 citações, e observe que os mesmos artigos foram confeccionados, foram publicados em 2017. E aqui eu percebo que um artigo tem bem mais citação do que o outro. Isso pode ser um dos indicativos que esse artigo possa ter uma qualidade superior. Só que eu não posso apenas olhar para isso. Eu tenho que verificar também qual o periódico que está sendo publicado, quem é o autor ou os autores. Uma outra estratégia de você encontrar um tema para pesquisa
é você levar em conta os autores, verificar o que esses autores estão publicando ao longo do tempo. O que é que eles têm como histórico de pesquisa, pois alguns autores são autoridades em determinado assunto. E aí você pode encontrar um tema de pesquisa ao ler artigos de um determinado autor. Uma forma de você também obter esse tipo de possibilidade é verificar as considerações finais dos artigos científicos. Nessas considerações finais, os autores mencionam possibilidades de pesquisa que podem ser bastante úteis para a elaboração de uma pesquisa por você. Então, temos a possibilidade de acessar via livros físicos, livros virtuais e artigos científicos. Recomendo fortemente que priorize artigos científicos, sempre levando em conta a reputação da revista e dos autores quando possível. Existem ranqueamentos, critérios de ranqueamento para os periódicos científicos. Se você tem interesse em também saber um pouco mais sobre isso, comente nesse vídeo para que eu possa ter a dimensão se faço um vídeo também sobre isso e explicar como é o fluxo de escolha de um artigo científico. Mas para o escopo dessa apresentação é para dar ideias ou possibilidades de como você encontrar o tema. Então você verificou, viu que o tema ele é quente, que é um tema que tem tido pesquisas, que tem trabalhos com citações. Então mostra que é uma temática que vale a pena pesquisar. A ideia é você também se perguntar se esse tipo de conteúdo ele vai ser útil para você. Outro ponto a considerar é que, além de saber os lugares para pesquisa, que já mencionamos duas plataformas virtuais muito importantes, que é o Google Acadêmico e o Periódicos CAPES, podemos entender que existe caminhos sim para que você possa ter acesso a materiais. Vale mencionar que o Periódicos CAPES ele aglutina uma série de diretórios e repositórios com artigos científicos. Alguns brasileiros, como o Cielo, que alguns fazem inclusive pesquisas fora do sistema do Periódicos CAPES, mas quando você pesquisa dentro do Periódicos CAPES, você tem acesso ao Cielo e N outras plataformas e repositórios. Então eu indico fortemente que já pesquise no lugar em que aglutina todos esses conteúdos, todos esses repositórios. E aí você consegue fazer uma avaliação e separar aqueles artigos que podem ser mais úteis para a sua pesquisa. Também recomendo que esses artigos eles levem em conta também o tempo, o período em que foi publicado. Artigos mais recentes tendem a ter um peso maior como referência para você, além de ser um indicativo e possíveis temas a serem extraídos desses artigos. Porque imagine só um artigo de 2015 em que menciona uma possibilidade de execução para uma pesquisa futura, provavelmente alguém em 2016, 17, 18, 19 talvez já tenha feito. Mas se você pega um artigo que foi publicado em 2019, 2020, e você, com acesso a esse artigo, a pessoa sugere possibilidades de pesquisas futuras, ou até mesmo você, ao ler o artigo, percebe falhas, percebe lacunas, você pode avançar. E aí que entramos na próxima etapa. Após a seleção dos trabalhos, verificamos os trabalhos que têm uma certa quantidade de citação, trabalhos que são de revistas reconhecidas, autores reconhecidos. Selecionamos esses trabalhos. Agora vamos pesquisar lacunas para a pesquisa, pois dela que vamos extrair possíveis ideias para o nosso trabalho. Aquilo que ficou ausente em um determinado trabalho, aquilo que não foi coberto na temática daquele trabalho, pode ser a possibilidade para o seu trabalho. Se você quiser conteúdo quanto a como escrever um artigo científico, vai ter um card aqui ao lado que você poderá acessar esse material. E vai ter uma playlist com todo o conteúdo de como escrever um artigo científico. Então, busque relações com o conhecimento que você já possui. Olha que eu estava fazendo uma pesquisa envolvendo teoria do portfólio com criptomoedas. Um conhecimento bastante consolidado, com inúmeros artigos publicados e aplicando a uma ideia, a um tipo de ativo bem mais recente. E aí tentando fazer uma pesquisa nesse sentido. Lembrar que nós não precisamos criar ou inventar a roda. Temos que também ter o conhecimento mínimo para executar o trabalho. Esse é um ponto imprescindível
Não vale a pena você descobrir o tema e que ele seja inviável para execução. Você tem que verificar se o fator tempo vai ser suficiente, se você tem recursos e ferramentas metodológicas para aplicação. Imagine que em algumas áreas, como a área médica, você precisa de suplementos, de suprimentos hospitalares, você precisa de equipamentos caríssimos às vezes, você precisa de equipe de apoio. Então, se você não tem uma estrutura como essa, você pode deixar de fazer um trabalho de conclusão nesse tipo de área. Mas se você tem acesso a materiais, tem acesso a ferramental e você tem tempo hábil, aí você está se credenciando para a pesquisa. Mas considere que você não tem condições para aplicar a metodologia por falta de conhecimento inicial, mas você tem condições de ler materiais e aprender a metodologia para aplicar, então esse ainda é uma possibilidade de aplicação para a sua pesquisa, para o seu trabalho de conclusão de curso. Após a confirmação da viabilidade da metodologia e do tempo e de ferramental para aplicação, você conseguiu encontrar um tema que possa ser utilizado na pesquisa. Mas digamos que você não tem uma área de interesse previamente estabelecida. Uma forma de você também encontrar esse tipo de conteúdo é você pesquisar nos periódicos científicos da sua área aquilo que tem sido publicado, os temas que têm sido publicados. Lá você vai conseguir também extrair e verificar as tendências da sua área. O que é que o pessoal tem mais pesquisado? Geralmente, um volume de pesquisas e publicações em um determinado campo do conhecimento é um indicativo que esse campo é mais relevante. Tem margem para mais trabalhos a serem pesquisados lá, certo? Um tema que pouca gente comenta, pouca gente fala, pode ser duas alternativas. O conteúdo pode não ser relevante ou a grande parte da academia não percebeu ainda a relevância. Então você tem que ter o cuidado, tem que ter o tato de verificar qual tema é mais viável. E aí entra a figura do orientador para que ele possa lhe dar todo o suporte. Se esse vídeo contribuiu para a sua formação, fique atento. Irei publicar mais materiais de como escrever um TCC, o passo a passo, do título até as referências. Todas as etapas de um trabalho científico, todos os processos de um TCC vão ser minuciosamente explanados de como executar e de como fazer. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Lembre de ativar o sininho para que você receba a notificação assim que o vídeo for publicado. Acompanhe o canal Contabilidade Societária nas redes sociais. Além da divulgação aqui no YouTube, irei também anunciar a publicação desses materiais nessas redes. Bem como também pode acompanhar o podcast Contabilidade Societária, em que falo também sobre esses assuntos. Bem, foi um prazer ter sua companhia. Muito obrigado e até mais.